Vamos lá. Vamos começar a falar dos órgãos de administração superior. Começando pela Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral é encabeçada por uma figura muito importante dentro do Ministério Público, que é o Procurador-Geral de Justiça. Ele é o chefe do Ministério Público. Vamos falar um pouco sobre uma coisa que é importante e que a Lei 8.625 ela desenha os moldes gerais disso, que é a escolha e destituição do Procurador-Geral, né, nos estados. É diferente do que acontece na União. Nos estados, como é que funciona? Nós vamos falar disso. Podemos na próxima aula falar da União rapidamente, mas enfim, eu quero falar aqui dos estados. Isso também é algo que cai muito em concurso. A Lei 8.625 ela não desce em minúcias, mas ela traz a fórmula geral. Primeiro, como que se escolhe o procurador-geral em cada estado? É feita uma lista tríplice. Uma lista com 3 nomes, portanto, tríplice. Tá? Quem que faz essa lista tríplice? Em outras palavras, quem pode votar para a formação dessa lista tríplice? Sim, porque é feita uma eleição. É feita uma votação. Quem pode votar? Quem é eleitor? Todos os membros da ativa do Ministério Público. Então, todos os promotores de justiça e todos os procuradores de justiça. Nenhuma lei orgânica pode limitar isso. Nenhuma lei estadual. Quem pode ser candidato? Aí que vem. A Lei 8.625, ela traz alguns requisitos, mas enfim, o que interessa para nós é o seguinte aqui. Ela não diz, ela não limita, melhor dizendo, tanto procurador de justiça quanto promotor de justiça pode ser candidato. Vai depender do que diz a lei orgânica. Então veja, os eleitores são todos membros da ativa e suas leis orgânicas são obrigados a seguir. Os candidatos vai depender das leis orgânicas. Pode ser tanto procurador de justiça quanto promotor de justiça. Alguns estados já prevê, eu penso, por exemplo, no Paraná, salvo engano, lá pode ser eleito tanto procurador como promotor. E já tiveram promotores, promotoras como procurador-geral de justiça. No estado de São Paulo, só procurador de justiça. Promotor não pode ser chefe do Ministério Público, só procurador de justiça. E se tem projeto para mudar, sempre tem essa discussão aqui, mas até hoje só promessa de campanha e zero de efetividade nessa mudança. Então, quem pode ser candidato vai depender da lei orgânica, mas também só membros da ativa. Isso é importante, hein? Depois da Constituição de 88, o procurador-geral só pode ser escolhido dentre os membros do Ministério Público. Se vai ser só procurador de justiça, se vai ser procurador de justiça e promotor de justiça, depende da lei orgânica, mas tem que ser membro do Ministério Público da ativa. Muito bem. Outra coisa que a lei orgânica estabelece é que o voto, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser direto, ele tem que ser plurinominal. Também essas regras mínimas são estabelecidas pela lei orgânica nacional. Então, voto direto, voto pessoal, a pessoa tem que ir lá votar, e plurinominal, significa o seguinte, olha, eu não tenho que formar uma lista tríplice? Tem, então eu posso votar em 3 nomes. Tá certo? Vamos supor, tenha 6 candidatos, eu voto em 3. Eu posso votar em até 3. Posso votar em 1? Posso. Posso votar em 2? Posso. Posso votar em 3? Posso. Se tiver só 3 candidatos, enfim, voto em 3. Eu nunca votei em 3, sempre votei em 1 só. Com essa eleição, forma-se uma lista com os 3 nomes mais votados. O que se faz com essa lista? Encaminha-se essa lista ao governador de justiça. Meu Deus. Ao governador do estado, falando tanto de procurador de justiça. Essa lista é encaminhada ao governador do estado. Então, o que vai acontecer? O governador do estado vai pegar essa lista tríplice e vai escolher um desses nomes. Pergunta, tem que ser o mais votado? É proibido escolher o último da lista? Não. Não. Por quê? Porque a forma de escolha é essa. Forma-se uma lista tríplice, o governador escolhe um dos 3 nomes. Qualquer um dos 3 nomes. Ele tem liberdade total de escolher qualquer um daqueles 3 nomes.
pode ser o mais votado ou não. No Ministério Público, na história recente, quando eu falo de história recente, eu falo da história dos últimos 20 anos do Ministério Público, só 2 vezes não foram escolhidos os mais votados. Só 2 vezes. Na penúltima eleição e lá atrás, há 20 anos. Há 20 anos. E na penúltima eleição que nós tivemos. As outras todas foram escolhidos os mais votados, mas aqui em São Paulo. Agora o governador não é obrigado a fazer isso não, ele pode escolher qualquer um dos 3 nomes. Ele pode recusar todos os nomes? Boa pergunta. A me parece que não. A forma de escolha é essa, você pega os 3 nomes e encaminha para ele, ele tem que escolher um desses 3 nomes. Ele pode recusar algum? A meu ver, não. Ele vai ter que escolher um desses 3 nomes. A meu ver, ele não tem esse direito. Agora, eu já não sei qual vai ser a posição dos tribunais por uma razão muito simples. Já aconteceu dos tribunais recusarem lista tríplice para desembargador, enfim, os nomes daquelas listas. Mas os tribunais superiores acabaram fazendo com que os tribunais aceitassem. Então, não sei qual vai ser os posicionamentos se isso começar a acontecer com frequência. Mas, a meu ver, não pode. Ele tem que escolher um dos 3 nomes que foram formados a partir da lista tríplice. O Ministério Público pode encaminhar uma lista só com 2 nomes? Por exemplo, só 2 pessoas quiseram se candidatar, então como é que faz? É uma outra ótima pergunta. Nunca aconteceu que eu saiba. A meu ver, o governador tem o direito de exigir uma lista com 3 nomes. Porque senão o Ministério Público pode chegar e fazer o seguinte, nós temos um consenso aqui dentro, vai ser ele. Aqui no Estado de São Paulo isso é impossível, são 1000 e poucos, sei lá. Mas em alguns lugares é um Ministério Público pequeno. Nós vamos fazer o seguinte, o governador não gosta desse cara, nós vamos colocar esse cara, vai ser o único nome da lista. Ele vai ter que aceitar. A meu ver, não. O Ministério Público tem que encaminhar um nome com 3 listas, porque a meu ver é um direito do governador ter um nome com 3 listas. Ter uma lista com 3 nomes. Uma lista com 3 nomes. Muito bem, o governador tem prazo para escolher? Tem, 15 dias. 15 dias. Às vezes, gente, escolhe na mesma noite que dá uma lista para ele. Às vezes, ele leva uns dias para fazer um suspense. Às vezes, é porque está ali uma conversa, escolhe esse, escolhe aquele. Mas, enfim, ele tem 15 dias. E se ele deixar passar, escoar esse prazo sem escolher? Bom, lavar as mãos, né? Não escolher ninguém, passar o prazo, o mais votado vai ser o Procurador-Geral de Justiça, o mais votado. Existe um tempo de investidura no cargo, normalmente é chamado de mandato. A meu ver, não é propriamente um mandato, é uma investidura no cargo, é um tempo com prazo certo. O tempo é de 2 anos. É permitida a recondução? É permitida a recondução, mas atenção, isso também eu já vi vários concursos pedir isso. É permitida a recondução? Sim, é permitida uma recondução sucessiva por igual período. Só que tem que passar por todo o processo de novo. O sujeito tem que se candidatar, aí tem que entrar na lista tríplice, aí ele tem que ser mandado para o governador tem que escolher. Não é automática a recondução. Certo? Sobre o procurador-geral, não existe regra na lei orgânica sobre substituição em caso de falta, férias, licença, impedimento, vacância, afastamento. Não existe essa regra. Então, cada estado pode decidir como bem entender, vai depender das leis orgânicas. E cada estado realmente tem decidido de formas as mais variadas, no caso, a substituição do Procurador-Geral de Justiça. Muito bem, então, vimos a forma de escolha, vimos que não tem uma regra na Lei Nacional sobre substituição, mas existe alguns parâmetros para destituição do Procurador-Geral. Parâmetros, porque também não desce em minúcias, mas o desenho básico está lá, na Lei 8.625, que tem uma inconstitucionalidade, a meu ver, mas vamos chegar lá. Primeiro, veja, tem que estar de acordo com a Constituição. Então, isso que eu estou falando está na lei orgânica e está parte disso na Constituição. Então, o que eu estou falando aqui vai estar de acordo com os dois. Primeiro, quem tem poder para destituir o Procurador-Geral de Justiça nos estados? A Assembleia Legislativa. Só a Assembleia? Resposta, sim, só a Assembleia. Então, cabe à Assembleia Legislativa destituir o Procurador-Geral de Justiça. Quórum, maioria absoluta. Veja o artigo 128, parágrafo 4º da Constituição Federal. Cabe à Assembleia Legislativa destituir o Procurador-Geral de Justiça por maioria absoluta. Então, guardem isso. Assembleia, maioria absoluta. Agora,
Qual que é o procedimento para que se chegue na Assembleia? Vai depender da lei orgânica estadual, vai depender da Constituição estadual, mas principalmente ali da lei orgânica estadual, né? Cuidado, o artigo 9º, parágrafo 2º da lei 8.625, ela tem uma inconstitucionalidade. Artigo 9º, parágrafo 2º. A meu ver, contraria a Constituição Federal. Por quê? Porque estabelece ali que o Colégio de Procuradores pode pedir autorização para a Assembleia. Está errado. Está errado isso. Está fora da Constituição Federal. Só a Assembleia pode destituir. O Colégio não. O Colégio pode ter a iniciativa do processo. E isso está previsto na Lei 8.625. Ela prevê que o próprio colégio pode deflagrar esse processo, que pode culminar com a Assembleia destituindo o Procurador-Geral. Então, quais são os parâmetros trazidos pela Lei 8.625? Nós vimos, o artigo 9º, parágrafo 2º é inconstitucional. Mas quais são os outros que estão de acordo com a Constituição? Pois bem, vamos lá. O Colégio de Procuradores de Justiça, ele pode propor a destituição do Procurador-Geral. Propor internamente, para começar um procedimento interno. Primeiro, para isso precisa de maioria absoluta dos membros do colégio. Então veja, a maioria absoluta dos membros do colégio aprovam a deflagração de um processo de destituição do Procurador-Geral. Quais são os motivos que podem levar à destituição? Vamos ver aqui. Os motivos para a destituição do Procurador-Geral de Justiça são esses três aqui, ó. Abuso de poder, conduta incompatível com os deveres, conduta incompatível com o cargo, ou grave violação aos deveres do cargo. Então, abuso de poder do Procurador-Geral, não é? Ele começa a decidir as coisas a seu bel prazer, passar por cima dos outros órgãos do Ministério Público, enfim. Uma conduta incompatível com o cargo, não é? O sujeito que tem uma conduta, enfim, não muito ilibada, a grave violação aos deveres do cargo. Então, esses são os motivos que podem levar a essa deflagração desse processo. Então, o colégio pode deflagrar por meio de uma maioria absoluta. Aí depois, cada lei orgânica vai ditar o procedimento, né? Garantido, obviamente, a ampla defesa. Isso é fundamental. E aí a Lei Orgânica Nacional traz um último requisito. Para que, após todo esse processo interno deflagrado no colégio, para que seja o pedido de destituição encaminhado à Assembleia Legislativa para a decisão final, ele tem que ser aprovado por 2/3 dos membros do colégio. Então, maioria absoluta decide instaurar. Tem um processo interno, 2/3 decide encaminhar o caso para a Assembleia, por maioria absoluta, destitui o Procurador-Geral. Esse é o caminho percorrido aí, trazido aí pela nossa lei orgânica, a Lei 8.625. Tá certo? Quais são as principais atribuições do Procurador-Geral no ponto de vista da administração superior? Assim, ou seja, as funções administrativas do Procurador-Geral. Estão na Lei 8.625, no artigo 9, artigo 9º. Primeiro, ele exerce a chefia do Ministério Público. Segundo, a representação judicial, a representação extrajudicial do Ministério Público. Veja, aqui ele é representante do Ministério Público. Judicial e extrajudicialmente. E aí o que interessa muito, e aqui eu quero chamar a atenção, aqueles que estão prestando concurso, estão fazendo esse curso por essa finalidade, com essa ideia na cabeça, de fazer um concurso, etc. e tal, eu devo dizer uma coisa, cai muito, hein? Essa parte de atribuição de Procurador-Geral, Colégio, Conselho e Corregedoria, principalmente Colégio, Conselho e Procurador-Geral, cai muito. Então eu vou trazer aqui as principais atribuições dele, mas sempre leiam a lei e a lei do estado do concurso. Não esqueçam disso. Então aqui, ó. Ele pode propor a quem? Ao colégio de procuradores. Veja como há uma certa interação entre os órgãos de administração superior. Ele pode propor, Procurador-Geral, a criação e extinção de cargos e também de serviços auxiliares. Ele pode propor também o orçamento anual, como eu já falei. Então, o Procurador-Geral tem essas funções
de propor a criação de cargos, etc., e de serviços auxiliares, e propor orçamento. A quem? Ao colégio. Aí o colégio aprova, não aprova, enfim, e se aprovado for, o procurador-geral, então, manda, por exemplo, se precisar de lei para criar um cargo, ele manda para a Assembleia um projeto de lei para criar um cargo. Ele tem ele faz a representação do Ministério Público nesse ponto. Ele tem aquilo que é de iniciativa de lei do Ministério Público, é o procurador-geral que encaminha o projeto. Então, isso é muito importante. Aqui, como eu falei, encaminhar ao Poder Legislativo os projetos de lei. Cabe a ele a administração em geral e execução do orçamento. Veja, atenção, cabe a ele elaborar o orçamento e mandar para o colégio aprova, o procurador-geral envia para o governador. Uma vez que é aprovado lá na Assembleia, etc., e tal, o Ministério Público tem orçamento. A execução desse orçamento, ali durante o ano, cabe ao Procurador-Geral de Justiça. Ele também deve promover os cargos iniciais e dos serviços auxiliares. Então, é o Procurador-Geral que vai fazer a nomeação, é o Procurador-Geral que vai determinar a promoção, que vai fazer a nomeação da promoção, enfim. Quem vai decidir a promoção, nós vamos ver, é o Conselho Superior. Quem vai decidir a remoção é o Conselho Superior, mas quem vai pegar ali a caneta e determinar vai ser o Procurador-Geral. Então, vejam como os órgãos eles precisam de um casamento aí nas suas funções. É o Procurador-Geral, portanto, que designa membros do Ministério Público e é o Procurador-Geral que dirime conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público. Então veja que o Procurador-Geral tem várias dessas funções de administração mesmo, ali do Ministério Público, administração de pessoal, etc. e tal. Em algumas dessas funções, essa função é um tanto quanto compartilhada, porque são atos complexos, tem que passar por aprovação de outros órgãos do Ministério Público, mas em última análise é ali ele que vai fazer a nomeação, por exemplo, da pessoa, ele que vai designar a pessoa para aquele cargo. Se a pessoa é promovida, o Conselho vai aprovar a promoção, mas é o Procurador-Geral que vai ali fazer o ato de promoção, enfim. E cabe ao Procurador-Geral decidir processo disciplinar contra o membro do Ministério Público e aplicar as sanções. Aí, veja como a Lei Orgânica Nacional dá poderes a ele, até no ponto de vista disciplinar, de aplicar as sanções, de decidir processo. Apesar do que, nós vamos ver a Procuradoria que faz toda a investigação, normalmente. Mas cabe a ele aplicar essas sanções. Isso vai depender também quais sanções, em quais casos, vai depender da lei orgânica de cada estado. Do ponto de vista da representação interna, ou seja, do que o procurador-geral, como que ele entra nos outros órgãos ali da administração superior, vejam aqui, isso é muito importante também. O Procurador-Geral de Justiça, ele é sempre um membro nato e presidente de alguns órgãos da administração superior. Membro nato por quê? Porque sempre o Procurador-Geral de Justiça vai ser membro destes órgãos que eu vou falar daqui a pouco, do Ministério Público, não só da administração superior, desses órgãos que eu vou falar daqui a pouco. Sempre, o Procurador-Geral de Justiça vai ter assento nesses órgãos. Além disso, no caso desses órgãos, ele não só vai ter assento, como ele vai ser presidente desses órgãos. Vamos lá. Colégio de Procuradores de Justiça é o primeiro deles. Conselho Superior do Ministério Público é o segundo, do qual o PGJ é membro nato e presidente. Membro nato significa que ele é sempre membro. E comissão de concurso. Ele vai ser também sempre membro e presidente. Então lá na comissão de concurso, alguém pode falar assim, mas eu fui fazer um concurso e eu cheguei até a fase oral e tinha lá a banca, eu não vi o Procurador-Geral. De fato, o Procurador-Geral, ele preside a comissão de concurso. Em alguns estados ele até senta lá e faz perguntas, tal, mas normalmente não é, ele vai delegar essas funções todas para um secretário da banca de concurso. Como eu falei para vocês, aqui ele tem uma representação, ele exerce uma representação interna, mas também uma representação externa, judicial e extrajudicial do MP. Lembra que eu falei que ele também encaminha ao governador a proposta de orçamento anual e, olha isso aqui, ele encaminha também as chamadas listas sextuplas para a composição do 5º Constitucional. Como vocês sabem, todos os tribunais têm membros oriundos do Ministério Público, não é? Então o sujeito era do Ministério Público e ocupa agora uma função ele é desembargador, por exemplo, no caso dos estados.
para isso, tem que ser formada uma lista sêxtupla pelo Ministério Público, que é encaminhado ao tribunal, que forma uma lista tríplice, que encaminha ao governador, e o governador escolhe para ser desembargador, por exemplo. Mas também isso vale para outros tribunais, né? Desde que não seja o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Que aí é outro tipo de nomeação. Cabe ao procurador-geral encaminhar essas listas sêxtuplas para a composição do chamado quinto constitucional. Quinto constitucional porque um quinto dos tribunais tem que ser formado por membros de outras carreiras, que não só do Poder Judiciário. Tá certo? Então, gente, é o seguinte, essas são, a meu ver, as principais atribuições do Procurador-Geral do ponto de vista administrativo. Leiam com atenção a lei nesse aspecto, porque essa é uma coisa que costuma cair muito. É muito comum, nós vamos ver algumas questões depois, no último bloco, que mostram isso. Ora, vamos falar um pouco do Colégio de Procuradores de Justiça, que é outro órgão muito importante. Veja, o Colégio de Procuradores de Justiça, ele é presidido pelo Procurador-Geral, como eu já falei. Ele é presidido pelo Procurador-Geral. Agora, por quem que ele é composto? Isso é fácil. Por todos os Procuradores Gerais de Justiça. Por todos os Procuradores de Justiça. Então ele é presidido pelo Procurador-Geral e composto por todos os Procuradores de Justiça. Aí você fala, bom, no Ministério Público tem poucos Procuradores de Justiça, é fácil, né? Então você tem um órgão ali e tal, mas... E um que tem um monte de Procuradores de Justiça, como é que você forma uma assembleia? Como é que é isso? Bem, é mais ou menos isso. Só que a lei orgânica nesse ponto foi inteligente. Ela diz assim, ó, quando o número de procuradores de justiça, ou seja, quando o colégio de procuradores de justiça ultrapassar 40 integrantes, tiver mais de 40 integrantes, pode ser formado dentro do colégio um órgão chamado de órgão especial. E esse órgão especial, ele vai decidir a maioria das matérias. Em outras palavras, é isso, né? Então não é burro, né? Assim, passou de 40 membros, forma um órgão especial para decidir as matérias mais importantes, ou melhor, não são nem as mais importantes, mas são aquelas que dão discussão, que dão trabalho, que tem que discutir isso, tem que discutir aquilo, criação de cargo, criação disso, atribuição. Imagina você colocar isso numa discussão para 200. Não dá. Então você tem que ser um número menor. Qual o número desse órgão especial? Depende de cada lei orgânica. Como vai funcionar, como vai ser composto, como vai funcionar, como vai ser composto o órgão especial vai depender de cada lei orgânica, tá certo? Muito bem. Agora, atenção aqui, isso é importante. Existem algumas atribuições que a Lei 8.625 diz que só podem ser decididos por todo o colégio, ou seja, por todos os procuradores, não só pelo órgão especial. Então, o órgão especial, como eu disse, ele decide a maioria, ele exerce na prática, naqueles ministérios públicos que têm órgão especial, ele, na verdade, na prática, ele exerce a maior parte das atribuições do colégio de procuradores. Mas algumas atribuições não podem ser decididas, não podem ser exercidas só pelo órgão especial. Tem que ser por todo mundo, por todos os procuradores de justiça, por todo o colégio. Quais são? Olha aqui. São essas aqui. Primeira, opinar, uma vez solicitado, né, pelo Procurador-Geral de Justiça, ou solicitado por 1/4 dos integrantes do colégio. Então, essa opinião que o colégio tem que dar pode ser provocada tanto pelo Procurador-Geral ou pode ser provocada pelo próprio colégio por 1/4 só dos seus integrantes. Mas opinar sobre o quê? Opinar sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público ou outras de interesse institucional. Por exemplo, uma coisa de interesse institucional. Pode promotor de justiça ser procurador-geral? Em vários estados pode. Por exemplo, no estado de São Paulo, não. Nada impede que o procurador-geral peça opinião do colégio. E aí o colégio inteiro que vai dar essa opinião. Né? Ou 1/4 dos membros do colégio pode falar, nós temos que dar uma opinião sobre isso. Aí é todo mundo. Olha aqui, outra coisa. Não é só atribuição do órgão especial propor a destituição do PGJ. Tem que ser todo o colégio que tem que decidir sobre a destituição. E atenção aqui, eleger e destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público. A eleição e a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público é atribuição de todos os procuradores de justiça, de todo o colégio, não só do órgão especial.
Vamos ver aqui agora as atribuições mais importantes do Colégio de Procuradores. Vamos lá. Todas aquelas citadas no slide anterior, né, que eu falei, eleger o procurador, opinar naquelas questões importantes, destituir o procurador-geral, eleger ou destituir o corregedor-geral, mas também, aí essas outras todas que eu vou falar aqui, gente, essas outras todas, podem ser decididas só pelo órgão especial naqueles ministérios públicos que têm mais de 40 procuradores e que tenha criado o órgão especial. Então vamos lá, propor ao PGJ, Procurador-Geral, a criação de cargos e serviços auxiliares, propor. Pode aprovar os projetos de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares. Então veja, o Procurador-Geral pode fazer um projeto para a criação de cargos e serviços auxiliares, ele passa para o colégio aprova, por meio, por exemplo, do órgão especial, e volta para o procurador. O procurador, então, pode encaminhar um projeto de lei à Assembleia. Tá certo? Agora, o próprio colégio, através do órgão especial, por exemplo, pode propor a criação desses cargos ao procurador-geral. Muito bem. O colégio também pode propor ao PGJ modificações na lei orgânica. Ele tem que aprovar a proposta do orçamento anual, rejeitar, enfim, mas cabe a ele, como eu já falei, não vou aqui repetir. Ele pode também recomendar ao CGMP. O que é CGMP? Corregedor-Geral do Ministério Público. O colégio ele pode recomendar ao corregedor a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membros do Ministério Público. De repente eles se deparam com uma situação que exija isso, uma atuação ali da corregedoria, eles podem provocar, o colégio pode provocar a atuação da corregedoria. Repito, essas últimas atribuições que eu falei, elas podem ser exercidas só pelo órgão especial, dependendo do que disser a lei orgânica estadual. Agora, o Colégio de Procuradores tem uma característica muito importante. O Colégio de Procuradores de Justiça, ele é uma instância recursal administrativa dentro do Ministério Público. Isso é uma característica que vocês não podem esquecer. Então, ele atua como uma instância administrativa recursal dentro do Ministério Público. E com isso, vejam aqui o que ele pode julgar, recursos, né? Recursos contra o quê? Recursos contra a decisão de vitaliciamento ou não do membro do Ministério Público. Nós vamos falar disso um pouco na próxima aula. Ou hoje ainda, não sei. Ele pode julgar recurso contra a decisão condenatória num procedimento administrativo disciplinar. Por exemplo, aqui o vitaliciamento, quem decide é um outro órgão do Ministério Público. Nós vamos ver, é o Conselho Superior do Ministério Público. E o recurso ao colégio. A decisão condenatória, normalmente, é uma decisão que é imposta pelo Procurador-Geral de Justiça, com recurso ao colégio. Recurso contra a decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade do Ministério Público. Existe um quadro geral que é feito pelo Conselho Superior, dizendo, a lista de antiguidade do mais antigo ao mais novo é essa. Eu posso recorrer contra isso. Não, eu sou mais antigo que aquele outro. Isso tem importância em alguns critérios, por exemplo, de promoção por antiguidade, por exemplo. Então eu posso impugnar. Eu vou aonde? Colégio de Procuradores. Outra coisa, um recurso de disponibilidade e remoção de membros do Ministério Público por motivo de interesse público. Então, nós vamos ver que tem umas garantias que o membro do Ministério Público tem, de inamovibilidade, por exemplo, mas por interesse público pode haver remoção compulsória do membro do Ministério Público. Ou a disponibilidade, ou seja, ele não tem mais condições de trabalhar, então ele fica disponível, ou então existe até uma questão que pode acontecer de disponibilidade, que eu posso falar mais adiante. Enfim, de qualquer maneira, decretada a disponibilidade, ou a remoção compulsória, cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. E outro recurso, o último, um dos últimos, recusa do Conselho Superior em promover o mais antigo. Essa é uma coisa assim, o Conselho Superior, como eu falei para vocês, é que delibera sobre as promoções. Você tem uma promoção por antiguidade, o sujeito pode ser podado. Ele pode ser podado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Isso é incrível, né? Existe essa possibilidade. Mas para isso, existe um recurso ao Colégio de Procuradores. Outra coisa aqui, decidir sobre pedido de revisão de processo administrativo.
eu disse que ele cabe recurso, cabe recurso. Existe também a revisão. É igual no processo penal. Você tem o recurso, mas uma vez transitado em julgado, você pode entrar com a revisão. No processo administrativo a mesma coisa, e quem vai decidir a revisão é o conselho, é o colégio de procuradores de justiça. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, essas atribuições caem muito em concurso. É muito comum fazer essa troca, né? As alternativas, colocar coisa que é do procurador-geral, colocar nas mãos do colégio. Coisa que é do colégio, colocar na mão do conselho, e assim por diante. Então é muito importante isso. Mas essa dica é importante, né? Essa dica é importante. O colégio atua muito como instância recursal. E atua muito como uma instância administrativa de supervisão daquilo que faz o procurador-geral, no ponto de vista administrativo. Então ele tem essas duas facetas. Então ele aprova o orçamento, né? Aprova a criação de cargos, propõe a criação de cargos, né? Até em relação à corregedoria, veja, propõe que a corregedoria faça alguma coisa em relação a algum membro do Ministério Público, elege e destitui o corregedor. Voltando ao procurador, pode deflagrar um processo de destituição do procurador. Então veja como o colégio tem essa função ali superior da administração mesmo, né, de supervisão. E essa função de órgão administrativo recursal. Ou, melhor seria, órgão recursal administrativo dentro do Ministério Público. Isso é importante, sabe para quê? Para você aprender a diferenciar, nós vamos ver o Conselho Superior do Ministério Público, diferenciar com as atribuições do Conselho Superior. Tá certo? Nós vamos encerrar esse bloco aqui e voltamos para o último.